Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E esse episódio, eu diria que é uma edição especial, episódio especial, porque eu estava aqui nos bastidores conversando com a doutora Francine, psiquiatra, que gravamos um episódio lindo e maravilhoso que já vai ao ar aí para vocês. E aí nós falamos, opa, espera, tem um assunto que a gente precisa conversar. A série Adolescência da Netflix. Muitas pessoas têm me procurado para saber minha opinião. Cíntia, aquele menino tem algum diagnóstico? Enfim, uma polêmica. E uma angústia também de muitos pais que assistiram. Alguns, inclusive, me perguntando, Cíntia, devo assistir? Eu não sei se eu tô pronto. Ai, estão falando tanta coisa que eu não sei se eu tenho estômago para assistir. Enfim, essas e tantas outras coisas que a série repercute, a gente decidiu então fazer uma edição aqui do Mentes Brilhantes para a gente conversar um pouco sobre isso. Lá no Instagram eu fiz uma breve análise sobre 3 partes importantes do filme, então corre lá, dá uma espiada, mas a gente decidiu dedicar um tempo e falar sobre a série de forma que a gente te ajude a digerir melhor, a entender a adolescência por uma ótica mais amorosa, mais gentil e mais cuidadosa. Então, Fran, obrigada por ter voltado. Francine é médica psiquiatra, especialista na psiquiatria infantil e saúde mental de crianças e adolescentes, e falar desse assunto, com certeza, mexe com a gente, né? Querida, obrigada pelo convite. Uma delícia a gente marcar aqui nessa edição especial. Sim. Nossa, como mexe, né? Eu fiquei bastante impactada, bastante atravessada pelo tema. Chorei muito, especialmente no último episódio, quando eles vão se questionando, né? Puxa, mas parece que a gente fez tudo certo. Onde foi que a gente errou? E aí que a gente percebe que todos nós estamos vulneráveis, né? Que isso podia ter acontecido com o meu filho, isso podia ter sido na escola do meu filho. E chama pra gente a responsabilidade, né? De estar aqui falando sobre isso. Eu acho que é muito difícil quando a gente coloca a culpa no pai e na mãe. Né? A gente está falando ali no episódio de uma questão muito mais complexa, histórica, cultural, né? Política. Então, fala disso tudo. Nós não vamos dar spoiler da série. Te convido a assistir, claro, se você é pai, se você é mãe de um adolescente, vale a pena você respirar fundo e assistir sim. Eu sei que é pesado, eu sei que vai ser difícil digerir, mas é importante a gente olhar a verdade e não evitá-la. Quanto mais de frente para a verdade estamos, mais ajudamos os nossos adolescentes, né? Eu percebo, com certeza a gente não vai responsabilizar os pais, mas os pais, ou não vamos culpabilizar os pais, mas responsabilizá-los sim. Absolutamente. Não é Né? verdade? Eu acho que tem uma diferença quando a gente fala de culpa e responsabilidade, né? A culpa vem com aquele peso e com uma inatividade. Eu sou o culpado, pronto, não tem nada que eu possa fazer. Paciência. Agora, quando eu entendo que eu sou responsável por aquilo, há um chamado para fazer algo, né? E sim, acho que os pais, a escola, todos nós profissionais de saúde, nós devemos ser responsabilizados e entender em que parte que estamos implicados, né? De alguma forma. É isso. Uma das coisas que mais vem me perguntando, pessoas vêm me perguntando, é sobre o garoto, claro, o protagonista, né? Ele tem algum diagnóstico, por isso que ele fez aquilo? Enfim, tudo gira em torno sempre da busca de um nome. E a gente não olha para a condição do neurodesenvolvimento típico, para uma etapa do desenvolvimento tão profunda que é a adolescência. Eu percebo muitas crianças ou adolescentes hoje que eu acompanho desde criança, que muitas vezes vêm inclusive estáveis em seus tratamentos, porque percorreram a infância acompanhados e tudo mais, mas aí chega na adolescência, tem um lugar ali de ruptura tão importante do seu humor, da sua personalidade, porque está sendo construída. É um lugar frágil a adolescência, né? Não necessariamente comportamentos disruptivos ou disfuncionais dizem respeito a diagnóstico, né, Fran? Não.
Mais uma vez, a gente tem que olhar para o todo, né? É difícil dizer se tem ali um Sim, diagnóstico, sim. né? A gente está olhando uma série, mas nesse recorte que nos foi mostrado, me parece que e a série vai trazendo isso, né? É muito mais resultado daquele ambiente do que Uhum. um diagnóstico isolado, né? Uhum. Então, a princípio, não me parece ter um diagnóstico, o que é muito assustador. Sim. A gente perceber que, às vezes, o ser humano é levado a fazer coisas pesadíssimas e não tem uma doença por trás daquilo. Aliás, Aham. tem uma doença, mas essa doença, ela não atende a um nome específico e não vai responder a uma medicação. Essa doença é uma doença Sim. social, Aham, aham. né? Nós falávamos, inclusive, né, num outro papo nosso, que vocês vão ter oportunidade de acompanhar, logo logo tem mais episódios aqui, meu junto com a Fran, mas que nem tudo é diagnóstico justamente porque existem condições que acontecem no dia a dia e que vão Uhum, deixando marcas, né. uhum, Ali na uhum, série a gente uhum, fala muito uhum, mais, uhum, talvez, uhum, de traumas uhum. do que de diagnóstico, não? Exatamente, exatamente. A gente vai culpando, né? Nossa, o Jamie, ele foi um vilão. E aí eu acho que é importante a gente olhar sem essa dicotomia com a qual a gente está muito acostumado, né? Uhum. É vítima, é o vilão. Ninguém ali é bandido ou herói. Né? O Jamie também foi vítima, assim como a menina também foi, de alguma forma, ela praticou bullying. Né? Sim. Então a gente tem que olhar para essa questão sem querer dar rótulos e nomes, porque senão a gente perde a complexidade, de toda a questão. Sim, e talvez olhar desta forma ou por este ângulo nos leve, nos aproxime talvez de um lugar de dar a devida importância ao bullying. Acompanho Absolutamente. Muito. muitos adultos falando, eu também sofri. Na minha época eu não chamava bullying. Na minha época Uhum, era só uma uhum, brincadeira, e agora uhum, tudo é bullying, uhum, tudo é uhum, cyberbullying. uhum. Talvez as pessoas não estejam conseguindo dosar a dimensão do que era uma brincadeira dos anos 90 e de uma brincadeira de hoje. Até porque nós adultos, assim, a gente teve parece que uma grande barreira entre gerações e a série coloca isso de uma forma muito clara, Uhum, né? A gente uhum. vai lá ver, a gente não sabe o que que é aqueles emojis. É A gente não isso. tá entendendo. Então, assim, a grande verdade é que os pais não têm ideia do que Isso. acontece dentro do quarto, nos celulares, que tipo de sites ou comunidades que os nossos filhos estão ali acessando, e eles não sabem da violência que eles estão sofrendo. Porque a criança, muitas vezes, não conectada com o pai, ela não consegue chegar e falar que foi vítima de uma violência. Uhum. Ou às vezes, quando fala, ela não é acolhida, Sim, né? Então, tem um abismo aí, tem. geracional. A gente não sabe do que eles estão falando, a gente está falando línguas Aham, diferentes. E, super. e, e, e eu acho que essa desconexão, essa falta de diálogo, essa falta de entendimento, que está fazendo essa ruptura, Sim, e os nossos jovens, assim, muito desprotegidos, né? Os pais ficam sim. muito preocupados com a violência fora, né? Não, meu filho tá dentro de casa, tá no quarto, tá protegido. Não tá. É isso, Não é isso. necessariamente, né? Esses dias eu falava sobre a superproteção na rua e a subproteção dentro de casa. É Quando, isso. na verdade, talvez os perigos não só sejam da mesma proporção ou maiores, Uhum, né? uhum, Eu uhum. coloquei um post no Instagram, espiem lá, sobre os códigos secretos. Esses códigos que os adolescentes usam, porque você, pai e mãe, precisa estar por dentro dessa comunicação, dessa linguagem. Como é que você chega num país e não sabe falar nada da língua? Você vai se comunicar como? Você vai sobreviver Uhum. àqueles dias naquele país como? A adolescência é um país que você vai Sim. adentrar e você vai Uhum, precisar conviver, uhum, você precisa saber uhum. falar. No filme, na série, quando o investigador, o filho do investigador o chama e fala: vem cá, você tá indo por um caminho errado, cara, deixa eu te explicar. E Sim. esse pai fala, bem marrudo, e do tipo, aquele distanciamento com esse filho. E quando o filho
conta sobre os códigos, esse pai fica chocado, do tipo, meu Deus, onde é que eu estive esse tempo todo, que eu nunca ouvi falar sobre isso. Ou seja, um adolescente auxilia na investigação porque finalmente pôde mostrar o caminho da comunicação que essa adolescência está percorrendo, né? Como é importante ouvir esses adolescentes. Sim, Essa sim, história sim, de eles só sim. falam bobagem, será? Será que você está pronto para ouvir, de fato? A gente trata os nossos adolescentes como aborrecentes. Ih! Ai, que fase chata, fica tudo chato, acha Aham. que a gente não é. Aham. É muito curioso, né? Quando eu atendo os adolescentes, eu também atendo as famílias, né? E aí o adolescente chega e fala assim: doutora, os meus pais pedem para eu contar tudo para eles. Aí eu conto, eles brigam. E aí eu não conto. Aí vem o pai: não, mas eu falo que eu tô aberto ao diálogo para ele falar tudo, pode me falar. E não é bem assim. Não é bem assim. E talvez até nessa construção de pode me falar tudo, é claro que um pai quer que o filho se abra, mas é importante também dizer que não somos melhores amigos. Eu vou te ouvir sempre com uma escuta crítica, e não para te criticar, mas para te proteger, porque um amigo vai apoiar tudo sempre, né? O pai e a mãe vão precisar proteger e não apoiar. Mas como é que essa proteção está acontecendo? Será que é na base do sermão, da bronca? Tem um episódio lindo com Carol Delboni, uma super entusiasta da adolescência, que tem um livro lindo da adolescência, enfim, espiem, tá aqui no Spotify, no YouTube, um episódio maravilhoso do Mentes Brilhantes com Carol Delboni, falando disso. Como é que a gente tem olhado para a adolescência, né? Qual é o nosso olhar e qual é o nível de abertura que temos para ouvi-los, para acolhê-los, né? E a gente falou um pouco do filho do investigador da série, além, claro, do protagonista, que todo mundo olha para ele, mas tem um lugar que eu tenho ouvido falar muito pouco, que são as meninas dessa série. Queria te ouvir. Pois é, ficou faltando mesmo, né? A gente entender quem era essa menina, o que aconteceu com ela, o que levou ela a praticar o bullying, né? E esse desfecho, vai ter spoiler, desculpa. O desfecho do feminicídio, né? Essa violência que as mulheres têm, a gente estava vendo os dados ali, 140 mulheres por dia são vítimas de feminicídio no mundo, né? Então, sim, esse olhar, porque a verdade é que tá todo mundo ferido, né? Não são os meninos, são os meninos e são as meninas. E a gente vai criando de novo essa dicotomia, né? De um lado a tal da machosfera, do outro lado, então, essas meninas que acabam sendo excluídas, violentadas, e não dá para não falar disso. Não. Quando a gente pensa nas meninas versus redes sociais, é um lugar muito perigoso, né? Estamos ali, de alguma forma, inclusive, dividindo a educação dos nossos filhos com redes sociais. Em especial das meninas. Os meninos, menos redes sociais, eles talvez consumam menos e consumam mais jogos, né? Eles têm aí uma outra forma de encarar os eletrônicos. Não tem o que prejudica mais ou menos. São igualmente potenciais para a saúde mental. Mas as meninas que estão ali frente à rede social, elas estão completamente vulneráveis a comparações, a esse lugar de uma impotência ali na sociedade, e até fico pensando sobre esse lugar de eu devo me proteger a qualquer custo. E aí eu não sei se esse bullying também é fruto dessa força alimentada de uma forma equivocada, sabe? Porque eu vou, para me proteger, eu agrido. Sim, entende? Sim, o bullying, ela é uma... Claro que ela praticou o bullying, mas ela também foi vítima. Não é que ela é uma malvada e que, de repente, acordou com vontade de fazer bullying, né? Ela também é vítima de alguma violência, que não por aquele garoto em especial, mas ele acabou sendo vítima dela e ela dele, né? É por isso que a gente tem que entender o que vem antes, né? Não apenas olhar para o fato em si. Eu ia comentar alguma coisa aí que você falou, que a gente estava falando do trauma. Sim. E aí a gente acabou
deixando passar essa questão de que a série fala de traumas. É isso. Né? É isso. E a resposta que pode ser violenta aos traumas, que uma criança traumatizada, violentada, ela pode ter duas respostas, de ou se ferir ou ferir os outros, né? E aí a gente acaba vendo isso, né? Bem, se a gente for expandir aqui, né, os cortes autolesivos e todas essas marcas que é dessa violência não dita. Sim. A gente estava dizendo o quanto que esses jovens têm a dificuldade de falar e eles usam o corpo para mostrar o sofrimento. isso. E aí também linkando agora com o que você falou das meninas expostas às redes sociais, eu estava aqui pensando no livro do Hardt, né, Geração Ansiosa, e lá está muito documentado o quanto as meninas são mais vítimas, sim, né? Sim. Dessa exposição, dessa comparação, e isso aí vai levando elas para transtornos alimentares, transtornos de imagem, ansiedade. A verdade é que tem um mundo dentro da internet que a gente não acessa e é absolutamente perigoso. É isso. Mais do que procurarmos um diagnóstico na série, talvez a gente precise procurar o lugar perigoso que aqueles jovens percorreram e que os nossos adolescentes podem percorrer igual. Uhum. Porque isso é mundial, né? Uhum. O mundo inteiro Uhum. está à mercê desses Uhum. perigos e dessas dores. Uhum. E traumas são muito difíceis de serem acessados e trabalhados e terapeutizados. Uhum. Porque Uhum. antes do trauma ser tratado, ele já se feriu. Uhum. Ele já feriu o outro. Uhum. Até Uhum. chegar no lugar do, então, vamos olhar para esse trauma. Uhum. Já abriu um outro grande abismo social, inclusive, Sim. que talvez seja irreparável, não? Sim, sim. E às vezes a gente não consegue, não há uma correlação tão imediatista do fato e o sintoma. Uhum. Então, às vezes, até 5 anos depois de uma criança ter sido vítima de bullying, ela pode manifestar os sintomas. Então, é mais complexo do que a gente imagina. É isso, é isso. Você sabe que esses dias tem talvez uns 6 meses, eu recebi um direct no Instagram de hoje, né, uma jovem adulta já, tá com 22 anos, mas eu a atendi aos 12 anos, vítima de um bullying severo na escola, e ela me chamou no direct do Instagram, falando que tinha indicado a filha dos padrinhos, porque ela se lembrava que há 10 anos atrás, a gente tinha conseguido, num processo terapêutico, preservar a vida dela, e ela nunca tinha me contado que ela tinha pensado em suicídio. Mas que a terapia ajudou a eliminar esses pensamentos suicidas por conta daquele bullying. Ela veio para tratar o bullying, ela nunca nem tinha citado a ideação suicida. E que agora ela estava vendo a filha dos padrinhos claramente sofrendo bullying, na mesma proporção, na mesma idade que ela, e que ela se preocupava muito, e ela lembrou do meu sobrenome. É uma família, imagina, 10 anos atrás, a gente já nem se acompanha mais, né? Ela lembrou do meu sobrenome, me procurou na internet e mandou meu Instagram pros padrinhos dela. E aí quando você fala, 5 anos depois, pode repercutir, assim como 10 anos depois, ela se lembrou que um ajuste e um acolhimento salvou a vida dela. Sim. Então não é mimimi. Não, e eu não vejo todas as escolas, claro que quando a gente vai generalizar, a gente vai cometer um erro, mas eu não vejo todas as escolas dando a devida importância para a gravidade que é o bullying, né? Isso. Bullying, ele é uma violência sistemática crônica. Não é um dia. É isso. Né? Imagina o impacto disso na nossa psique, na psique de uma criança, de uma adolescente que está se desenvolvendo. Sim. É catastrófico. É isso. Catastrófico. Pra gente encerrar, eu quero saber o seguinte, uma pergunta polêmica. Pais assistem com seus adolescentes ou sozinhos? Olha, ninguém nunca tinha me feito essa pergunta. Eu acho que tem que assistir junto. Eu também. Não dá pra esconder a verdade deles, né? Vamos assistir junto, vamos ver o que vem daquilo, o que você entendeu disso, o que você não entendeu. Eu sou muito aberta e acho muito importante, óbvio, o diálogo. É isso.
né? Então É vamos ali isso. junto. Nossa, não gostei, eu gostei porque você não gostou. E assim, a gente tem que fazer um exercício da gente ouvir o outro sem rapidamente argumentar, questionar, porque às vezes a gente só ouve, a gente não escuta de É verdade. isso. A gente já quer dar a nossa opinião, não é assim, é assado. E, gente, ou a gente aprende a ouvir e escutar de verdade, ou o diálogo não acontece, Uhum, né? uhum. Então, se o seu filho gostou da série, não gostou da série, escute o que ele tem a dizer, né? E Valorize a opinião dele. Você pode ter a sua, ele pode ter a dele, e tá tudo bem, é isso, né? é isso. Muito bom. Obrigada, Fran. Obrigada, Obrigada por querida. mais esse momento juntas. Uhum. É um assunto muito importante porque as famílias precisam de um direcionamento e Uhum. que, enfim, estejamos nessa missão, né? Sim, é uma Obrigada por missão. estar comigo nessa. Obrigada, querida. Espero que vocês, com um pouquinho do que a gente traz aqui, leve aí para tua casa, o teu lugar mais precioso, o teu lugar de segurança, é acolhimento para o teu adolescente. Que vocês construam uma grande ponte de amor e de gentileza. Até a próxima.